Agora vamos treinar com questões de verbos, especialmente com verbos de ligação. Aqui a banca diz, assinale a alternativa que apresenta verbo de ligação. Letra A, isso resulta em distanciamento. Nesse caso aqui, o que resulta em... isso não é verbo de ligação. Diante de cada uma das alternativas, eu quero ir além. Você não vai só dizer se o verbo é de ligação. Você vai dizer o que ele é, né? Então, quando ele não for de ligação, eu quero também que você classifique, para você ficar fera, né, nesse exercício, tá bom? Então, diante de cada uma dessas frases, vamos classificar a transitividade de cada verbo. Quando ele diz, isso resulta em distanciamento, o que resulta em. O verbo é transitivo indireto. Em distanciamento é o objeto indireto. Não é a letra A. Letra B. O chefe difícil está estressado. A banca queria verbo de ligação, achamos. Resposta, letra B. O chefe difícil está. Olha, e quando ele for verbo de ligação, eu quero ir além. Eu quero que você me diga o que ele indica. Estado passageiro, estado permanente. Vamos treinar isso? E mais, eu quero que você ache o predicativo comigo. Ache o predicativo comigo. Tudo bem? E depois de achar o predicativo, eu quero mais. Eu quero que você me diga se ele é adjetivo, se ele é pronome, se ele é numeral, para você ficar fera nisso. Então, está estressado, achei a resposta, é verbo de ligação, que indica o quê? Quando eu digo que ele está, isso é um estado passageiro, provisório, né? Passageiro, ou seja, vai passar, né? Ele está naquele momento estressado. E o predicativo do sujeito? Vamos achar o predicativo do sujeito? Estressado é na classe gramatical ele é adjetivo, na função sintática ele é predicativo do sujeito. Isso aí! Tudo bem? Tá, vamos os outros, Não entende o escopo do seu trabalho. Agora, eu quero que você classifique os outros verbos, Aqui, quem entende, entende alguma coisa. O verbo entender é transitivo direto. Entende o quê? O escopo do seu trabalho, objeto direto. Por isso que não foi a letra C. Ingressei num curso de meditação. Aí, quem ingressa, ingressa em. O verbo ingressar, nesse contexto, pede complemento. Ingressei em quê? Ingressei em quê? Num curso de meditação. Tá vendo esse num aqui? Isso aqui é preposição que está completando o verbo. O verbo pede preposição. O verbo é transitivo e indireto. Aqui, quem ingressa, de meditação não, de mediação, né? Ingressa num curso de meditação. Esse num é o encontro da preposição em mais o artigo tudo bem? Em um curso de meditação, objeto indireto. Verbo transitivo indireto. A banca queria um verbo de ligação. A banca queria um verbo de ligação. Matamos. Resposta, letra B. Tá bom? Vamos mais. A colega aqui manda uma dúvida. Dri, caiu na minha prova domingo, era uma charge. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. O verbo é verbo de ligação? Isso, total, verbo de ligação. É o verbo ser, indicando estado permanente, é. Questão 2. Assinale a alternativa cuja estrutura frasal apresenta um verbo de ligação. Então, você vai marcar a única que traga um verbo de ligação e depois você vai comigo classificar os demais verbos das frases, tá bom? Então, vamos embora. A única que traga um verbo que indique estado, resposta, letra A. O caso do vestido virou peça de projetos escolares. Aqui, o verbo virar indica estado. Sim, indica mudança de estado. Quando eu digo que o caso do vestido virou peça, é porque mudou o estado. Não era, entendeu? Então, virou, não era peça de projetos escolares. Virou peça de projetos escolares. Então, eu tenho um estado que mudou. É o verbo de ligação indicando mudança de estado. Isso aí! Tá? Então, vamos embora mais. Aproveite para achar o predicativo. Depois de a gente achar o verbo de ligação, eu quero também que você ache o predicativo. Nesse caso, o predicativo é
peça de projetos escolares. Tudo isso é o predicativo do sujeito. E qual é o núcleo do predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é peça de projetos escolares. E o núcleo é peça. O núcleo é um substantivo. Então, deixa eu só colocar em cima para poder dar espaço para o de baixo. Ó. Então, é um substantivo na função de núcleo do predicativo do sujeito. Tudo bem? Tá comigo aí? Então, resposta letra A, indicando aí mudança de estado. E olha aí um caso de predicativo do sujeito como substantivo, peça. Peça é um substantivo. Olha mais um exemplo de predicativo do sujeito sendo representado por um substantivo e não por um adjetivo. Agora eu quero você comigo, classificando os outros verbos. Vamos aproveitar aí para classificar. O portal G1 incluiu a polêmica cor do vestido. Aqui quem inclui alguma coisa. Incluiu o quê? A polêmica cor do vestido. O verbo é transitivo direto e a polêmica cor do vestido é o objeto direto. Por isso que não foi a letra B. Tudo bem? Letra C. Tudo bem aí? Adriana, eu me enrolo um pouquinho. Ó, a Gilmara faz uma pergunta. Estou aproveitando aqui o chat no que me diz respeito. Porque há comentários do chat que não me dizem respeito. Tá? As pessoas conversando entre elas e não querem que eu me meta. Mas houve uma dúvida aqui no chat, dizendo assim, Adriana, eu sempre me enrolo com esse negócio de objeto direto, porque eu fico assim, na letra C do número 1, o objeto direto não seria só escopo? Não se preocupe não, é assim, deixa eu só te dizer uma coisa, ó, isso não é só você, todo mundo, ó, é assim, você não está se enrolando, você está analisando de duas maneiras, ó, deixa eu só voltar aqui, eu coloquei, o objeto direto, ele é tudo isso, o escopo do seu trabalho. A pergunta do chat foi, Adriano, o objeto direto não é só escopo? Não, o escopo é um núcleo, Então, tanto faz, você tanto pode ir só ao núcleo, você tanto pode dizer assim, qual é o objeto direto? O escopo. Então, toda vez, se alguém te parar na rua e perguntar assim, qual é o objeto direto, você tanto pode falar do todo, que a gente chama o sintagma, como você pode trazer um núcleo. Então, tanto faz, uma coisa não exclui a outra, você não se enrola não, é que você viu, você olhou só para o núcleo. Eu não, eu estou classificando tudo. Ó. O escopo do seu trabalho, tudo isso é o objeto direto. O escopo é um núcleo do objeto direto. Só que às vezes a gente fala do todo e às vezes a gente só aponta um núcleo, tanto faz, um não exclui o outro. Então, você pode tanto marcar a expressão toda, que tudo isso é objeto direto. Aí você tem um núcleo. Aí, fora do núcleo, foi que a gente aprendeu lá em análise sintática. Eu tenho os adjuntos adnominais e complementos nominais. Ó, esse o é adjunto adnominal, do seu trabalho é adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais, eles vêm junto ao núcleo, entendeu? Então, você tanto pode, eu como aqui estou fazendo uma análise ampla, eu coloco todo o objeto direto, mas você pode ver só um núcleo. Isso depende do que você queira ali enfatizar, o núcleo ou o todo. Mas você sempre vai ter uma expressão, isso em todos os termos sintáticos. O sujeito, você sempre tem uma expressão, dentro do sujeito eu tenho um núcleo, e ao redor do núcleo eu tenho aquilo que gravita, pode ser um adjunto de nominal ou um complemento nominal, tá bom? Então uma análise não exclui a outra, tá? Não se preocupe com isso. Então, bora lá, tô classificando as demais. C, o Fantástico fez um alentado quadro no domingo. O Fantástico fez, eu quero você classificando fez, ó. Quem faz alguma coisa. Fez o quê? Um alentado quadro. Você pode tanto dizer, ó, o fantástico é o sujeito, fez um alentado quadro, é o objeto direto, o verbo é transitivo direto. Adriana, no domingo, não, no domingo é circunstância de lugar, desculpe, de tempo. É adjunto adverbial de tempo. Quando? Ele não faz parte do objeto direto, ele indica circunstância, tá bom? Todo mundo comigo aqui, vem. D, vale a pena reler o poema. Olha que frase boa. Eu quero que você classifique o vale aqui. Vambora, vem, ó. Vale, primeiro, Adriana, essa frase está fora da ordem? Está. Você vai ao verbo e pergunta, o que é que vale? O que é que vale a pena? Reler o poema.
Reler o poema é o sujeito. É um sujeito que tem verbo. Ó, reler. É um sujeito oracional. Isso não é conversa para hoje, mas eu estou fazendo análise sintática, né? Vou aproveitar para marcar aí. A frase está fora da ordem direta. Se você colocar na ordem direta, fica: reler o poema vale a pena. Tá bom, então vem. Agora eu quero você classificando o verbo. O que vale, vale alguma coisa. O verbo é transitivo direto. E a pena é o objeto direto. Muita gente usa crase, não vale a pena, você já viu? Muita gente usando crase no a pena, de vale a pena? Não pode. Por quê? Porque a pena aí é o objeto direto. Vale o quê? Vale a pena. Entendeu? Vale o quê? O que vale, vale alguma coisa. Entendeu? Então, a pena não é com crase, porque é o objeto direto. O verbo valer é transitivo direto. Tá bom? Tudo bem? Reler o poema é que é o sujeito, não é o poema que é o sujeito. Tudo isso é que é o sujeito. Reler o poema vale a pena, tá? E na letra E, que separam o vestido da Roman Originals. Aí quem separa alguma coisa de outra. Tá fora de um contexto, não tô entendendo muito essa frase, tá? Tá fora de um contexto, ela estava dentro de um texto. Dentro de um texto ficaria melhor para a gente entender. Mas aqui o que me parece é que quem separa alguma coisa de outra. Não dá para eu saber, mas me parece. Quem separa alguma coisa de outra, tá? Separa o vestido da Roman Originals. Eu estou pressupondo isso, mas eu teria que ler o texto para ter certeza. Tá? E aí, essas questões normalmente elas vêm vinculadas a um texto, e às vezes para você ter certeza, lembrando que transitividade verbal é algo que muitas vezes precisa ser contextualizado, você precisa entender o que ele está dizendo ali, tá? Mas é o que me parece, é o que me parece. E o sujeito é esse aqui. Adriana, tem gente, eu vejo que há alunos aí com dificuldade de achar sujeito. É que hoje a conversa não é essa, né? Hoje a aula é de verbo de ligação. Mas não tem problema, à medida que eu vou aqui resolvendo as frases, a gente vai treinando um pouco isso de sujeito para quem tem dificuldade, tá? É que hoje não foi aula de sujeito, por isso que tem gente que tem dúvida ainda disso. Tá bom? Fechamos. Eu não sei se esse da Roman Originals é o adjunto adnominal de vestido, ou se quem separa alguma coisa de outra. Eu não tenho como saber. Também pensei assim, pode ser um adjunto adnominal, pode ser que naquele contexto o separar seja só transitivo direto, e que tudo isso seja o objeto direto. Porque o separar ele pode ser direto ou direto e indireto. Você pode separar alguma coisa de outra, ou você pode separar alguma coisa. Então, fora de um contexto, essa frase aí tá dúbia. É o que a FGV chama de ambiguidade na preposição de. Essa preposição de está ambígua. Só num contexto a gente saberia. Não dá para saber se é o vestido, a marca do vestido, tá bom? É o vestido da Roman, a marca, ou se ele está separando o vestido dessa marca, se ele está apartando um do outro. Não dá para saber. Então, eu vou colocar aqui duas possibilidades de análise, tá? Porque essa preposição tá ambígua. Não dá para saber se é o tipo de vestido ou se essa preposição de está iniciando um outro objeto indireto, tá bom? Eu também posso ler assim. Aí não dá para saber, a gente está só conjecturando. Não precisaria, nessa questão era só para marcar o verbo de ligação. Então, vem comigo, questão 3. Assinale a alternativa que o verbo tenha função de verbo de ligação. A gente está começando com as questões só de identificação de verbo de ligação. Olhe para mim. A gente só está treinando com questões em que as bancas pedem que o candidato ache o verbo de ligação. Daqui a pouquinho você vai treinar com questões em que as bancas pedem o valor semântico do verbo de ligação. Ou seja, você vai ter que dizer se o verbo de ligação indica estado passageiro, estado permanente. Daqui a pouquinho a gente vai ver só questões disso. Por enquanto, até a questão 4, você está treinando comigo a identificação de verbo de ligação, contrapondo o verbo de ligação aos demais verbos, tá bom? Então, vem comigo. Questão 3. Assinale a alternativa que traga um verbo de ligação. Letra A. Siga até a igreja e vire à direita. Algum verbo de ligação aqui, ó, vamos viver cada verbo.
siga até a igreja e vire à direita. Então, venha. São verbos que indicam estado? Não, são verbos que indicam ação. É a ação de seguir, é a ação de virar. Então, o verbo de ligação, a gente sabe, ele indica estado. Então, não pode ser a letra A. Vou aproveitar na letra A, já que a gente está treinando, e eu quero você classificando aí esses dois verbos comigo. Ó. Siga até a igreja. Quem segue, segue. O verbo seguir é intransitivo. Até a igreja é lugar, adjunto adverbial de lugar. Tá? É adjunto adverbial de lugar, circunstância de lugar. Vire à direita. Aqui quem vira, vira. O verbo é intransitivo. Sabe por quê? Porque à direita é ideia circunstancial. Também é adjunto adverbial de lugar. Então, eu quero você aproveitando aí para classificar cada um dos verbos. Até a questão 4 a gente vai ficar fazendo isso. A gente tem que achar o verbo de ligação. A letra A só tem verbos intransitivos, seguidos de adjunto adverbial de lugar, tá bom? Letra B. Nós viramos o barco no rio Tietê. Então, peraí. Isso aqui é verbo de ação ou verbo de estado? Isso é verbo de estado? Não, isso é verbo de ação. É a ação de virar o barco. Então, também não é a letra B. O verbo virar na letra B indica ação. Aí a gente aproveita para classificar esse verbo. Ó, viramos, aí quem vira, vira alguma coisa. Viramos o quê? O barco. O verbo aqui é transitivo direto. No rio Tietê é uma circunstância de lugar. Onde nós viramos o barco? Então, traz uma ideia de lugar, é adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Por isso não foi a letra B. Letra C. A mulher virou uma fera para proteger sua cria. Agora sim, o verbo virar indica estado. Por quê? Porque quando eu digo que a mulher virou uma fera, você está falando de um estado que mudou. O verbo de ligação está indicando mudança de estado. É um estado que mudou, mudança de estado. Ela não estava uma fera, virou uma fera. Se indica estado, é verbo de ligação. Matamos, resposta letra C. Aí a gente aproveita para classificar, para achar o predicativo. Cadê o predicativo? Ó, a mulher virou uma fera. Uma fera. Uma fera é... Então, ó, isso tudo é o predicativo. O núcleo, qual é o núcleo? Então, foi aquilo que eu falei ali quando a aluna perguntou. Olha, eu tanto posso grifar todo o predicativo, como eu posso ir somente até ao núcleo. Então, ó, eu vou ao núcleo. Uma fera. Uma fera. Fera é o quê? Fera é substantivo na função de predicativo do sujeito. Substantivo na função de predicativo do sujeito. Coisa linda, então. Resposta letra C. Vamos para outra, ó. Não vire o vaso de plantas. Aqui quem vira, vira alguma coisa. Vira alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. E o vaso de plantas é o objeto direto. Aqui quem vira, vira alguma coisa. Vire o quê? O vaso de plantas. Não vire o vaso de plantas, menino. Vai quebrar. Tudo bem? Então, a banca queria... Ó, e a letra E? Nenhuma das alternativas. A banca queria um verbo de ligação. Resposta, letra C. Tudo certo? Vem, questão 4. Questão 4, vamos. Questão 4, ele diz assim, há verbo de ligação na alternativa. Questão 4 é a última desse vídeo, aproveite. Então, nesse vídeo, a gente está treinando com questões para você identificar o verbo de ligação. E nas outras alternativas, você está aproveitando para classificar os demais verbos, tá? Então, ó, questão 4 diz, há verbo de ligação na alternativa. Então, a única que traz verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que indica estado, você aprendeu hoje. A única que indica estado, ó, letra A, estão na sala. Letra B, estão calados. Letra C, andaram por aí espalhando amor. Letra D, ficaram na memória de muitos. A banca quer o verbo de ligação. Resposta é isso, letra B, estão calados. O verbo estar aqui indica estado. É um verbo de ligação. Verbo de ligação por quê?
porque indica estado passageiro, é um estado provisório, eles estão calados. E mais, eu tenho um adjetivo na função de predicativo do sujeito, né? Calados é um adjetivo na classe, predicativo do sujeito na função, não é isso? Tá, então, agora eu quero você comigo classificando os outros verbos, ó. Estão na sala, foi aquilo que a gente viu lá na teoria. O verbo estar aqui não é verbo de ligação, porque indica ação, não indica estado. É a ação de estar na sala. Tá, até porque, para que seja verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. E ele não tem predicativo do sujeito. Na sala é lugar. Na sala é lugar, tá comigo? Então aproveite, ó. Eu quero você classificando a transitividade do estar, aí a predicação dele, e a função sintática de na sala. Então, ó, estão é a ação, e aí quem está, está. O verbo é intransitivo. Por que ele é intransitivo, Adriana? Porque ele não precisa de complemento, é isso aí. É adjunto adverbial de lugar. Ele vem seguido de circunstância. Ele não vem seguido de complemento, ele vem seguido de adjunto adverbial. Tudo bem? Então, fechamos a análise da letra A. Letra C. Andaram por aí espalhando amor. Essa aqui é a pegadinha, ó. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, ó. A letra C, a banca sabe bater, mas não quis bater. Tá mostrando que sabe bater, mas não tá afim. Ó, pior se ela pedisse a transitividade do andaram. Sabe que esse andaram nem tem transitividade, nem tem predicação, porque isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. Andaram espalhando. Toda vez que você tem, na verdade, esses verbos estão juntos, estão trabalhando juntos, eles têm o mesmo sujeito. Toda vez que você tem dois verbos ou mais trabalhando juntos, a gente já estudou isso aqui no curso, e eles têm o mesmo sujeito, o último verbo vem na forma nominal, nesse caso aqui gerúndio, isso é uma locução verbal. Só que não dá para ver direito porque eu tenho um adjunto adverbial de lugar aqui no meio, ó. De lugar, é uma adjunta adverbial de lugar, que está no meio da locução verbal, mas é locução verbal. Então, o verbo andar, ele é um verbo auxiliar. Verbo auxiliar não tem transitividade. Verbo auxiliar não tem transitividade. Na locução verbal, repita comigo, quem carrega, ó, quem tem a transitividade, ou seja, quem manda na casa, é o verbo principal. É o verbo principal, ele que manda, o auxiliar obedece, entendeu? O auxiliar não tem, ó, verbo auxiliar não tem predicação, não tem predicação, ele não tem transitividade, entendeu? Ele não é nada, ele só auxilia, ele só carrega as coisas nas costas. Quem tem transitividade é o verbo espalhar, é para ele que você tem que olhar. Quem espalha, espalha alguma coisa. Esse verbo espalhar é transitivo direto. E amor é o objeto direto, tá bom? Então, o único verbo aqui que tinha transitividade era o espalhando. Aí, quem espalha, espalha alguma coisa. Espalhando o quê? Amor. Tá bom, é treinar, 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 treinar. Acho que quanto mais exercícios e questões a gente fizer juntos, mais você vai ficando fera. Cada vez que você for treinando mais comigo, entendendo ali cada análise, você vai ficando, você vai internalizando isso, ó. Ficaram na memória de muitos, ó. O verbo ficar indica estado ou ação. É estado ou ação, ó. Verbo de ligação indica estado e vem sempre com o predicativo do sujeito. Esse verbo ficar, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Ele estava lá na lista dos verbos de ligação da escola. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver. Então, o problema é como ensinaram isso pra gente. Parecia que aquela lista ali era uma segurança. Eu me lembro de que eu ficava pegada àquela lista falando, pronto, agora eu já sei. Sem nada. Eu não aprendi a pensar. Eu decorei uma lista e não sabia usar aquela lista. Isso entendeu? Tipo, o ficaram tá na lista. E daí? É verbo de ligação? Não, porque não indica estado. Tá, entendi. Na memória de muitos, não é predicativo do sujeito. Ficaram onde? Na memória de muitos. É adjunto adverbial de lugar. O verbo ficar indica ação.
é verbo intransitivo. Aqui quem fica, fica. Quem fica, fica. Entendeu? Quem fica, fica. Ficaram. Porque na memória de muitos, é onde? É lugar. E se é lugar, é adjunta adverbial, não é objeto indireto. Então, o verbo aí é intransitivo e não indica estado, indicação. Entendeu? Acho que agora você já está preparado para o último vídeo de verbo de ligação. Então, o que você aprendeu até aqui? Adriana, treinei com você com várias frases em que a gente contrapõe o verbo de ligação a outros verbos. Verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. No próximo vídeo, aí nós vamos finalizar esse treinamento com frases e questões em que as bancas pedem a semântica. Agora vamos voar um pouquinho mais alto nesse final. A semântica dos verbos de ligação. Mas você já aprendeu isso comigo na teoria, então você não vai ter dificuldade nisso, tá bom? Roda a vinheta para fechar aí esse assunto. Vamos lá. Tudo bem, galera que está ao vivo? Tá todo mundo acompanhando com tranquilidade? Às vezes parece difícil, aí chega uma hora que você começa a entender, não é isso? Não tem. Adriana, boa tarde, professora. Por aí poderia vir entre vírgula? Poderia, Messias. É um adjunto adverbial curto, de até 2 palavras, a vírgula é facultativa. Isso aí, tá? Isso aí, a Morgana. Eu sou gaúcha, advogada há 12 anos e decidi que estudarei para a magistratura a partir de 2023. E para minha aprovação, irei fazer o curso intensivo da Adri. Maravilhosa, fico honrada com isso. Tudo bem? E honrada com a confiança. Porque quando você aprende o português do zero, você aprende e ponto. O que não dá é para ir para aquelas aulas mais pesadas sem ter adquirido essa base. Essa base é fundamental. Hoje, quando eu comecei a aula, quando eu cheguei aqui, eu falei da minha preocupação ontem. Eu fico mesmo preocupada. Levei muito tempo para dormir ontem, preciso falar isso, porque muita gente, numa semana que antecede um dos concursos mais disputados do Brasil, TJDFT, muita gente sem as noções básicas. Isso não é um problema. Não, muitas vezes não é, porque a pessoa, ela começa um concurso ali, ela não sabe, mas no outro ela já vai estar preparada. Mas é importante a pessoa saber que para esse não vai dar. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você encarar um concurso desse, você já tem que ir com uma certa base. Não dá mais hoje é briga de cachorro grande. Não dá para você ir no achismo. Não dá mais para você dizer assim, português vale aquilo que eu estudei na escola. Entendeu? Não vale, não vai dar conta. Ou seja, você precisa primeiro ter a base e aí depois você vai treinando com questões. Tenho alunos aqui que treinam comigo todos os dias. Português faz parte da rotina diária. Por quê? Porque o cara sabe que se parar, entendeu? Porque ele adquiriu um patrimônio. E quando a gente adquire, também a gente tem que ter cuidado para não perder. Porque, assim, muita gente que vem num treino, você imagina, né? Eu estou nisso há mais de 20 anos. Então, eu recebo alunos que já estudaram comigo e que voltam, depois que pararam, e falam assim, Adriana, perdi tudo. Adriana, eu preciso começar do zero. Eu falo, cara, às vezes não. A base que você adquiriu, você ainda tem. Mas quando você fica muito tempo também sem treinar, talvez seja isso mesmo, você tem que começar do zero. Por isso que não pode parar. Português é buraco sem fundo. Você tem que ir treinando. E mesmo treinando, você sempre vai se surpreender. Você nunca vai dizer assim, tá dominado. Sabe? Agora eu domino. Tô bem. Nunca, não espere essa sensação. Ela não vai acontecer. De dizer assim, tô bem. Tô tranquilo. Não, muito pelo contrário. A pessoa que fala que tá tranquila é porque ela está por fora. A pessoa que fala assim, eu tô bem, em português eu tô bem, ela tá por fora. Você nunca vai dizer isso, sabe por quê? Porque você entende a complexidade que é. Por isso que você tá sempre treinando. Você tem que respeitar a disciplina. No sentido de
Não posso dar mole, eu tenho que continuar aqui. E eu falo isso desde alunos que estudam para tribunais até alunos que estudam para a área fiscal. Eu tenho aluno meu da área fiscal que fala assim, cara, Adriana, eu não parei de estudar português. E esse aluno da área fiscal, ele estuda 18 disciplinas. Você sabe o que é isso? Ele estuda 18 disciplinas, mas ele sabe que português é um ponto fraco dele, ele não parou de estudar. Ou seja, estudar para concurso é equilibrar pratos. E não venha reclamar disso. Ah, mas aí eu quero esgotar a matéria. Não vai esgotar. Há matérias que não se esgotam, entendeu? Então, português você não vai esgotar. E não fique achando que isso é um problema seu. Isso é geral. Por isso que a galera tá aí treinando, treinando. E aí chega um concurso como esse, ele vai privilegiar a galera que tá treinada, claro. Por quê? Porque essa galera já tá em outro nível. Treinando, treinando, quase que... Eu tenho aluno aí que treina todos os dias, né? E eu quero você assim, entendeu? Então a hora é agora, tá? Vem, questão 5. Questão 5, agora vamos de FGV. Subindo aí o morro. Não é assim que o Bruno Lima fala, que vocês falam que ele fala? Vamos subir o morro. Ó, os chamados verbos de ligação, agora a gente vai para o topo. Os chamados verbos de ligação expressam estado permanente, estado transitório, continuidade de estado, mudança de estado e aparência de estado. Aí a banca diz, assinale a opção em que o verbo de ligação sublinhado indica estado transitório. Lembrando que o estado transitório é aquele estado que a gente também viu como estado passageiro, estado transitório, estado passageiro. A banca quer a única que indique estado transitório. Eu quero você aqui comigo em cada alternativa. Ó, letra A. Quanto mais altos os prédios, mais baixo torna-se a moral. O verbo tornar-se aí indica estado. Mas é estado passageiro? Não. É o quê? É mudança de estado. Em cada uma das alternativas, eu quero que você classifique aí semanticamente o estado. Mudança de estado. Isso aí, vem. É isso aí, a banca ainda sublinhou. Bem lembrado. Realmente, a banca pegou no colo, que ela até sublinhou o verbo. B. O tema permanece vivo e a forma se perde. Mais um verbo de ligação. A banca quer saber se ele indica estado transitório. Quando você diz o tema permanece, pare para pensar ali naquele contexto. Ele está querendo dizer que o tema estava e que ele continua. É como se eu dissesse, ó, o tema continua. Esse permanece é igual a continua. Então, eu tenho uma continuidade de estado. Continuidade de estado. É um estado que continua. Não é a letra B. Letra C, essa aí é dada, essa aí você já domina, né? Os autores modernos não parecem modernos. Você já conhece esse, é a aparência de estado que a FGV colocou lá no enunciado, viu? Como aparência de estado. Por isso não é a letra C. Letra D, uma câmera fotográfica é um instrumento que ensina as pessoas. Não é como se eu dissesse que ela é sempre um instrumento que ensina as pessoas, né? Sempre um instrumento. Então, é como se eu dissesse, ela é sempre. O verbo de ligação indica um estado permanente. Estado permanente, por isso, não é a letra D. A banca queria aquela que trouxesse uma ideia de estado transitório ou passageiro. Resposta, letra E. Os críticos andam piores do que os autores. Então, quando eu digo que eles andam piores, eles, é como se eu dissesse assim, eles estão piores. Eles estão neste momento. Isso pode mudar. É o que a gente chama de, ó, é como se eu dissesse, estão piores. Estado passageiro. Entendeu? Resposta, letra E. Todo mundo pegou? Vamos mais. Próxima questão. Mais uma da FGV. FGV é uma banca de semântica, né? Então ela gosta muito desse tipo de questão. Questão 6. Questão 6, a banca diz. Os verbos de estado indicam. Lá vem a banca, lá vem a banca.
quando é prova com consulta. Quando ela te dá colinho, prepare-se, porque ela vai te jogar logo em seguida na parede. Ó. Os verbos de estado indicam estado permanente, estado transitório, mudança de estado, aparência de estado e continuidade de estado. Isso tudo você já sabe. A frase do texto 1, que mostra um verbo de estado com valor de mudança de estado. A banca quer aquela que traga mudança de estado. Então, vem, ó, letra A, ele diz áreas que antes eram baratas. Agora a banca não sublinhou. Agora é você que vai sublinhar. Pronto, achei o verbo de ligação. Nesse contexto, o próprio antes ajuda, né? Ou seja, elas eram antes, elas eram, né? Elas antes eram baratas, né? Então, depois elas, ó, elas naquele momento elas eram. Então, ó, na prova a galera ficou em dúvida entre A e B. Vou logo dizendo, tá? A galera ficou em dúvida entre A e B. Veja, quando ele diz que elas eram baratas, isso é um estado que naquele momento estava ocorrendo. Era um estado passageiro. A banca queria mudança de estado entre a A e a B. Qual é aquela que traz, evidentemente, um estado que... Entendeu o que eu estou falando? A banca foi cruel. Por quê? Porque, de fato, o estado mudou na letra A. Elas eram baratas. Provavelmente elas não ficaram mais. Mas veja, ele queria, naquele momento, antes, naquele momento, elas eram. Então, aquilo era um estado passageiro. Já na letra B, o estado de fato mudou. A banca queria a mudança de estado. Resposta é ela, letra B. Tornam-se mais caras. Por quê? Porque na letra A, o estado mudou. Mas naquele trecho, ainda era um estado... Vou repetir aqui para você que não anotou, um estado passageiro. E a letra B, um estado que mudou. Entendeu? Meus senhores, isso é FGV. E FGV quando faz questão para Ministério Público do Rio, né? Olha só, galera, FGV é assim, mas entre a A e a B, qual é, evidentemente, aquela que traz uma mudança de estado? O verbo tornar-se. O verbo tornar-se sempre indica mudança de estado. Sempre. Ele sempre, ó, tornar-se, sempre indica mudança de estado. Essa questão, ela trouxe muito... Deixa eu colocar aqui para você. Ela trouxe muita discussão, tá? Houve recurso, a banca não acatou. Mas isso é FGV. O que eu quero que você entenda é que entre as duas, aquela que evidentemente mostra um estado que mudou é a letra B. A letra A, o estado mudou, mas você ainda não vê nesse trecho o que ele mudou. A gente pressupõe que ele mudou. A letra B não. A letra B é evidente que ele mudou, porque elas tornam-se, ou seja, o estado muda. Agora vem com a letra C. Na letra C, primeiro procure o verbo de ligação. Vem, ó, procure o verbo de ligação. Habitantes que sofrem com esse processo são trabalhadores com baixos salários. São trabalhadores, são trabalhadores. Quando você diz são, é verbo ser. Verbo ser, nesse contexto, indica que eles são sempre. Entendeu? Então, isso aqui é um estado permanente. Adriana, eu não entendi por que a letra B. Porque na letra B, quando você diz assim, ó, tornam-se mais caras, isso é uma mudança de estado. Por exemplo, se você diz assim, digamos, né, não dá para ver porque tá solta. Não, tá aqui. Deixa eu ver se... Não veio o texto. Tá, o texto veio? Deixa eu ver se o texto veio. Ó, vem aqui comigo, o texto tá aqui. Vamos ao texto. Olhe para cá. Olha o eram. Era para ficar em dúvida. Galera que está aí ao vivo, que teve dúvida entre a A e a B, essa questão, ela foi uma questão bem discutida na época. E era para você escolher entre o eram e o tornam-se, indicando mudança de estado. Os dois eram verbos de ligação. Mas qual deles, nesse contexto, estava indicando mudança de estado? Venha comigo ao texto para ficar melhor para quem não entendeu. Leia aqui comigo desde o início. Ó, olha o que ele diz. Além disso, à medida que as cidades crescem, áreas que antes eram baratas e de fácil acesso, repare que esse eram aqui indica que
no passado, ó, no contexto, o que ele está querendo dizer? Que no passado, elas eram baratas. Ou seja, no passado, isso era um estado provisório, passageiro. Um estado provisório, passageiro, que durou no passado. Ó, ele ainda não mudou. Naquele momento, elas eram baratas e de fácil acesso. O estado só muda aqui, ó, tornam-se mais caras. É aqui, nesse trecho do texto, que o verbo indica mudança de estado. Conseguem ver? Então, veja se no texto fica melhor para vocês entenderem por que não foi A e foi B. Muita gente entrou com recurso. Mas quando você vai ao texto, você percebe que realmente, nesse contexto, o verbo ser aqui indicava um estado passageiro. Na áreas que no passado eram baratas e de fácil acesso, ou seja, naquela época elas eram baratas. Então, isso era um estado daquela época, um estado provisório, passageiro. Elas se tornaram mais caras. Tornam-se mais caras, aí o estado mudou. Entendeu o que eu estou falando? Isso aí. Aí ele mudou de baratas para caras. Pegou o raciocínio, então? Isso aí. Tudo bem, então. Vamos classificar as outras? D. Quero você classificando os outros. Vem comigo. A letra D tem verbo. Que bom. Ótimo. Isso aí, tem que perguntar. Quando vocês perguntam, vocês me ajudam a deixar a questão mais clara para vocês. Tem que perguntar. D. E a letra D? A letra D, então, a FGV queria que o candidato identificasse o verbo de ligação. A letra D tem verbo de ligação? Além disso, à medida que as cidades crescem, a minha pergunta é, na letra D, existe verbo de ligação? À medida que as cidades crescem. Repare que nessa questão, volte ao enunciado comigo. Volte ao enunciado. A banca queria uma frase que mostrasse um verbo de estado. Ela queria um verbo de estado. O outro lá nem sabe o que é verbo de estado. O outro lá vai olhar para a letra D e vai dizer, sim, crescer é verbo de estado. Não, quando a banca fala verbo de estado, ela não disse no enunciado, mas você que já está vacinado, você sabe que a banca quer um verbo de ligação. Cuidado com a FGV, ela não sublinhou, porque ela queria que o candidato, primeiro, procurasse o verbo de ligação. O candidato, para acertar essa questão, ele tem que saber que verbo de estado é verbo de ligação. Quando ele olha para a letra D, crescem, nem verbo de ligação é, entendeu? A letra D nem merece nosso respeito, porque ela não é verbo de ligação. Não esqueça, para que seja um verbo de ligação, eu tenho que ter predicativo do sujeito. Nem há predicativo do sujeito, o verbo aí quem cresce, cresce. Isso é verbo de ação, isso é verbo intransitivo. Quem cresce, cresce, entendeu? É, isso aí. Muito bem. E na letra E, vamos embora, farejador aí, eu quero você farejador de verbo de ligação. A grande maioria da população pobre busca por moradias em regiões ainda mais distantes. E aí, achou algum verbo de ligação? O único verbo que há aqui é o verbo buscar. E quem busca, busca alguma coisa. O verbo buscar é verbo transitivo direto. Você sabia que esse por moradias é o tal do OD preposicionado? Essa preposição veio apenas por uma questão de ênfase, tá? Só de curiosidade, coloque aí, tá bom? Aí quem busca, busca alguma coisa, busca moradias. Essa preposição aí não é obrigatória, ela pode ser suprimida, ó, busca e moradias. O verbo não precisa dela. Quem busca, busca alguma coisa. Vou buscar moradias. Quando a preposição pode ser suprimida, é um objeto direto preposicionado. Porque, na verdade, ela veio aí por uma questão estilística, ênfase. Você entendeu? Mas nem verbo de ligação havia. Isso aí era para o cara perder tempo na questão. Por isso que para acertar esse tipo de questão, você entender o que você está aprendendo nessa aula, você está aprendendo que nem sempre as bancas, principalmente a FGV, vão falar assim, verbo de ligação. Elas não vão necessariamente usar essa terminologia verbo de ligação. Basta falar verbo de estado
e tá tudo bem. Isso é verbo de ligação, tá falando a mesma coisa. Não é demais isso? Bora mais, questão 7. Ó, isso aí é uma chuva de questões da FGV. E olha, coincidentemente, teremos aí no fim de semana prova pra galera aí. TJDFT, aproveitando. Todo mundo comigo? Posso? Então vem. Quem busca, busca o menino. Isso aí. Questão 7. Os verbos de estado. Lá vem a FGV de novo. Ela não fala verbo de ligação, ela fala verbos de estado. A FGV está dominando o mundo, né? Está pegando todos os concursos. Os verbos de estado abaixo apresentam valores diferentes. A alternativa em que o verbo de estado tem valor de mudança de estado, você está ficando craque nisso. Você vai achar a única em que o verbo de ligação, a banca não sublinhou. A banca não sublinhou. Em cada alternativa, a primeira coisa que você vai fazer é sublinhar o verbo de ligação. Depois você vai me dizer o sentido do verbo de ligação, tudo bem? E vai marcar aquela em que o verbo de ligação indique mudança de estado. Todo mundo comigo? Tudo bem? Tá? Tá? Olha aí, você não pode, Ulisses Online. Deixa eu só te dar um conselho. Com FGV, você não pode falar assim. É a letra blá blá, se não for eu vou embora. Com FGV, você não pode fazer esse tipo de ameaça não, meu filho. Se você falar assim, só pode ser a letra tal, se não for eu vou embora, você vai se retirar várias vezes da aula e vai ter que voltar, porque FGV é assim, aceita que dói menos, não é? Porque não dá pra você falar assim, olha, só pode ser essa, se não for eu desisto. Não faço isso não faço isso com FGV não. Devagar com ela. Ó, letra A. O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção. Tem verbo de ligação? Tem. Achei. A letra A tem verbo de ligação. Esse verbo de ligação indica o quê? Quando eu digo jeitinho brasileiro isso é verbo de ligação que indica estado. É como se eu dissesse, aproveite para treinar, ó. É sempre. Isso é estado permanente. É sempre. Por isso que não é a letra A. Letra B. Estou tranquilo na fila. Primeiro, é verbo de ligação? Primeiro a gente tem que saber que é verbo de ligação, porque a gente já viu questões aí em que a FGV coloca verbos que nem são de ligação. Bom, primeiro então eu pergunto se é um verbo de ligação. Quando eu digo estou tranquilo na fila, isso é estado. Sim, porque eu tenho... deixa eu só voltar aqui para te perguntar uma coisa. Uma forma de corrupção. Uma forma de corrupção é o predicativo do sujeito. Vamos brincar de predicativo do sujeito, que a gente não brincou? Ó, rapidinho, deixa eu só aproveitar a questão, que já vai acabar. Isso aqui é o predicativo do sujeito, ó. Vamos aproveitar e dar a classe, ó. Forma de corrupção é um substantivo, núcleo do predicativo do sujeito. Vamos fazer isso em cada alternativa? Toda vez que o verbo for de ligação, vamos achar o predicativo, vamos dar a classe do predicativo para treinar, que está chegando ao final. Ó, então a gente está chegando aí a letra B. Letra B, achei o verbo de ligação. Estou tranquilo na fila. Beleza, ele é um verbo de ligação porque ele está indicando estado. E ele tem um predicativo, que é o tranquilo. Tá, ó, então é um verbo que indica estado. E é um estado que, quando eu digo que eu estou tranquilo, esse estado pode mudar. Então, é aquilo que a gente chama de estado passageiro ou estado provisório, estado passageiro ou provisório. E o tranquilo, vamos embora viver esse tranquilo aí. Esse tranquilo é o quê? Esse tranquilo é adjetivo na função de predicativo do sujeito. Adriana, eu quero viver o na fila. Vamos viver o na fila. Na fila é lugar. Adjunto adverbial de lugar. Dá para viver aqui isso aí, você já sabe isso tudo. Tá bom, mas eu queria mudança de estado. Não é a letra B, letra C. Chega uma senhora que parece preocupada. A letra C tem verbo de ligação? Primeira coisa que eu pergunto é se ela tem verbo de ligação. Tem. Achei o parece. Uma senhora que parece preocupada. Achei um verbo de ligação. Beleza, verbo de ligação que indica o quê? Verbo de ligação sempre indica estado. Indica estado o quê? Estado aparente. Quando eu digo parece preocupada, é um estado aparente, aparência de estado. Isso. Tá bom, então é verbo de ligação.
Tem predicativo? Tem, é o preocupada. Preocupada é predicativo. É predicativo, vem. Ele é um adjetivo na classe, predicativo do sujeito na função. Predicativo na classe, adjetivo na classe e predicativo do sujeito na função. Adriana, estado passageiro é o mesmo que transitório? Mesma coisa. Estado passageiro, provisório, transitório, são sinônimos. Vou repetir. Você tanto vai ver com esse nome estado passageiro, como você vai ver com o nome estado transitório ou estado provisório. É tudo igual, provisório, transitório, passageiro, tá? Então, os três nomes são sinônimos, tudo bem? Tá bom, ainda não achamos. Letra D. A letra D tem verbo de ligação? Tem. Cadê ele? Permaneceria. Permaneceria universal. É um verbo de ligação? É. Por quê? Porque ele indica estado. Estado que? Quando você diz, você tem que ler a frase, ó. Quando ele diz aqui, não há o que reclamar dessa forma de jeitinho que permaneceria universal. Quando você fala que o jeitinho permaneceria, é um estado que já existia e que vai continuar. Concorda comigo que é igual a continuaria? Concorda comigo que é como se eu dissesse continuaria universal? Então, deixa eu só aumentar aqui, usar esse espaço, ó. É uma continuidade de estado. Continuidade de estado. Por isso que não foi a letra D. Vou aproveitar e achar o predicativo do sujeito, ó. Então, permaneceria aqui é igual a continuaria universal, entendeu? Isso aí, muito bem. Ó, universal é o quê? Universal é adjetivo na função de predicativo do sujeito. A banca queria alternativa que trouxesse mudança de estado, permaneceria. Adriana, permaneceria não seria mudança de estado? Não, é um estado que continua. Quando você diz assim, ó, o jeitinho permaneceria universal, o jeitinho, ele continua universal. Não foi um estado que mudou, um estado que permaneceu. Mudança de estado significa que ele mudou, ele foi de um estado a outro. Quando você fala permaneceria, você está falando que o negócio continuou universal. É porque está no futuro do pretérito. Não viaje. Adriana, eu viajei nessa questão. Eu pensei assim, futuro do pretérito. Ou seja, está dizendo que permaneceria. Então, se usou o futuro do pretérito, é porque isso foi uma hipótese que não aconteceu. Então, significa que o estado mudou. Para com isso. Você tá olhando para o lugar errado. Eu entendi por que você errou. Cuidado, foi recaído. Você está olhando para o tempo verbal. Você está olhando para o tempo verbal dizendo assim, permaneceria, isso é uma hipótese, ou seja, não aconteceu. Isso não aconteceu, o estado mudou, é mudança de estado, resposta à letra D. Não, permaneceria é um estado que permanecer é continuar, é continuidade de estado. A banca queria mudança de estado, é ela, meus senhores, é ela. Resposta, letra E. Aí temos o jeitinho virando corrupção. Aqui sim, mudança de estado. Concorda que o jeitinho aí deixou de ser jeitinho para virar corrupção? Aí sim, o que é mudança de estado? É você ir de um estado, que é o jeitinho, a outro, corrupção. O verbo virar indica mudança de estado. Pegou o raciocínio? Um estado que mudou. Muita gente viajou nessa questão olhando para o futuro. Isso aí é FGV, mas ela é cruel, né? Essa letra D, muita gente deve ter marcado, porque viajou nisso aí, dizendo permaneceria. Isso é uma hipótese, isso não aconteceu, isso é uma mudança de estado. Nada disso. Resposta letra E. Ó, na letra E, o verbo virar indica mudança de estado. E cadê o predicativo do sujeito? Corrupção. Vamos classificar? Vem que a gente ainda tem esse compromisso aqui, lembra? Qual é o compromisso agora? Agora eu quero que você me diga, vai, corrupção é o quê? Corrupção é um substantivo, a corrupção, na função de predicativo do sujeito. É um substantivo na classe, predicativo do sujeito. Olha um exemplo, rapidinho, só curta comigo esse predicativo do sujeito aí. Curta comigo. Lembra que a gente aprendeu lá na teoria que o predicativo do sujeito pode ser substantivo?
Olha aí o predicativo do sujeito como substantivo. Corrupção é substantivo, não é adjetivo. Eu posso colocar um artigo antes, a corrupção. Não confunda corrupção com corrupto. Corrupto é que é adjetivo, corrupção é substantivo, tá? Então anote aí que ele é um substantivo na classe, predicativo do sujeito na função. A gente treinou tudo em cada frase, muito bem. Resposta, letra E, tá bom? Sempre isso. Ela sempre coloca duas alternativas que deixam na dúvida. O Diego Belo pergunta, Adriana, virando não poderia ser um estado passageiro? Não, Diego Belo, o verbo virar, quando é verbo de ligação, ele sempre indica mudança de estado, porque ele indica algo que mudou. Por exemplo, quando você diz assim, ah, ela virou uma onça, mudança de estado, é sempre mudança de estado. Por quê? O virar, quando é verbo de ligação, é sempre mudança de estado. Pega essa dica. Porque você está falando de uma coisa que não era e passou a ser. Tornou-se. O virar aí tem o sentido de tornou-se. Então, ó, o virando aqui equivale a tornando-se. Eu posso trocar por outro verbo que indica mudança de estado, ó, tornando-se corrupção. Ele pode ser trocado por outro verbo que indica mudança de estado. O virar sempre indica mudança de estado. Tudo bem? Pegou o raciocínio, tá? Tranquilo, né? Tá bom? Isso aí. Ó, questão 8. Mais uma da FGV. Deixa eu só jogar uma vinheta pra gente cortar esse vídeo. Agora sim, agora a gente acaba. Também, né? Você tá fazendo aí análise de tudo, rabiscando esse caderno todo. Depois, printa esse caderno aí, me marque lá no Instagram pra eu ver essa coisa linda. Ó, roda a vinheta e vambora fechar. Muito lindo isso, né? Que orgulho de vocês. Mais de 1000 numa terça-feira à tarde, treinando. Coisa linda. Questão 8. Vambora, eu quero você com o mesmo raciocínio. Você vai achar a resposta. Depois, aproveite, essa é a última da FGV. Aí depois de achar a resposta, a gente vai aí fazer a análise de cada uma das outras alternativas. A banca diz, os verbos de estado podem significar estado permanente, lá vem a banca com prova com consulta. Ó, os verbos de estado podem significar estado permanente, estado transitório, mudança de estado, aparência de estado, continuidade de estado. Assinale a alternativa em que o valor dado ao verbo sublinhado está incorreto. Todas estão corretas. A banca quer a única que tenha erro, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Letra A. Na mesma rua que hoje virou um grande corredor de corrida de carros. Quando você diz assim, ó, nesse contexto, a rua virou um grande corredor. Concorda comigo? De novo, você acabou de ver isso na questão anterior. Concorda comigo que hoje ela virou, mas ela não era? Então, concorda que esse virou indica uma mudança de estado? Ela não era um grande corredor. Ela virou um grande corredor. Então, é um estado que mudou. É o verbo de ligação indicando mudança de estado. Entendeu? Por isso que não é a letra A, tá bom? Vamos aproveitar e achar o predicativo? Ó, o predicativo é tudo isso. Um grande corredor de corrida de carros cada vez mais vorazes de velocidade. Cara, o predicativo é tudo isso, mas eu vou ao núcleo, que é o corredor. Corredor de corrida de carros. Então, o núcleo do predicativo é esse substantivo na função de predicativo do sujeito. Só para a gente treinar predicativo do sujeito. Entendeu? Predicativo do sujeito é tudo isso. Um grande corredor de corrida de carros cada vez mais vorazes de velocidade. É esse sintagma todo. E o núcleo é o corredor, um grande corredor. Tudo bem? Foi, mudou o estado. Era e mudou o estado. Isso aí, mudança de estado. A banca queria incorreta, não pode ser a letra A. Vamos ver a B. Eu, já leitora voraz, assim como os carros nas ruas por velocidade, fiquei encantada. Então, assim, resuma o que você está lendo. Ela está dizendo, eu fiquei encantada. Quando você diz, eu fiquei encantada, então, ela está querendo dizer que ela não estava, ela não era encantada, mas ela ficou encantada. Então, ela não era, mudou. O verbo ficar aqui indica mudança de estado. Um estado que mudou.
Não era. Ficou. A banca queria incorreta. Resposta, letra B. Tudo bem? Pegou? Vamos aproveitar e achar o predicativo? Vem, ó. Fiquei encantada. Lembra que em cada alternativa eu quero que você ache o predicativo, ó. Fiquei encantada. Encantada é o quê? Encantada é o adjetivo na função de predicativo do sujeito. Aproveite para marcar em cada alternativa o predicativo que tá acabando, tá acabando. A pergunta, Adriana, encantada é adjetivo. Isso. Encantada é adjetivo. Vocês estão... Não tô falando com você não, Adriana, tô só respondendo. Ah, tá bom. Ah, não, a Tati tá falando comigo. Dri, virando no gerúndio não indicaria continuidade? Cuidado, não confunda o tempo verbal com a predicação do verbo. Vocês estão fazendo essa confusão. O gerúndio indica, ele pode indicar continuidade, uma ação contínua. Mas isso nada tem a ver com o verbo de ligação em si. Não é para você confundir, houve isso na outra questão da FGV. Vocês ficaram olhando para o futuro do pretérito, indicando uma possibilidade. Mas não é para olhar para o tempo do verbo, entendeu? É para olhar para a semântica do verbo de ligação, o estado que mudou. Quando você diz que virou um corredor, é porque não era, virou, mudança de estado. É para olhar para o sentido do verbo de ligação, não para o tempo do verbo, sabe? Não para o tempo do verbo. Isso aí, tá? Tá bom. Adriana, por que não é estado passageiro? Porque quando você diz que eu fiquei encantada, não estava. Quando você diz eu fiquei encantada, significa que não estava. É o mesmo que dizer assim, não estava encantada, não estava. Ou seja, eu fiquei. Eu não estava encantada, eu fiquei. Ou seja, foi um estado que mudou, não estado passageiro. É uma mudança de estado. Você fala assim, eu fiquei... Por isso que é ruim quando a pessoa fala assim pra você, eu odeio. Eu odeio, tá? Por isso que é muito difícil me agradar na linguagem. Eu prefiro que me agrade com presentes. Mentira, falando isso pro meu marido, não é pra você não. Então, meu marido, se quiser falar uma declaraçãozinha, ele precisa ter muita criatividade, porque eu vou analisar tudo que ele falar. Por exemplo, se ele falar assim, você ficou linda. Não gostei, não gostei. Não gostei. Você ficou maravilhosa. Não gostei. Por quê? Porque se a pessoa fala que ela ficou, quer dizer que ela não estava. É um estado que mudou. E a pessoa pode melhorar o que quiser, dizer assim, não, que nada, não quis dizer isso. Mas disse. Se você fala para alguém assim, você ficou linda, isso não é elogio. Isso não é elogio, não me venha dizer que é elogio. Como assim? Eu estou dizendo linda. Você está dizendo de um estado que mudou. E antes? Né? Quando a pessoa fala assim pra você, você, né, a pessoa, eu não gosto, por exemplo, você ficou magrinha com essa roupa. Como assim? Tá me chamando de gorda? Então você tem que estar muito atento a isso, porque você não pode ficar aí sendo agradado com qualquer elogiozinho aí sem vergonha, não. Presta atenção, entendeu? A partir de agora você vai tomar mais cuidado antes de agradecer qualquer elogio mal feito, porque isso é mal feito. Dizer, você ficou linda, significa um estado que mudou. E não há meio termo. Se ficou é porque não era. Não era. Se ficou bonita, agora está. Mas aquele tempo todo de antes, meus senhores, não era. Só ficou agora. Sinto muito te dizer que isso não é elogio. C. Criei blá blá blá, que é a minha leitura. Essa aqui a gente treinou muito hoje, né? Criei a bisbilhoteca, que é a minha leitura. Quando você diz é a minha leitura, é como se eu dissesse é sempre a minha leitura. Entendeu? Isso aí, Denise Aguiar, é isso aí, você é linda, estado permanente. Agora eu só quero estado permanente na minha vida, eu não quero mais mudança de estado no elogio. D, aquela pequena casinha que parecia antiga, coisa linda. Rapidinho, vamos viver esse predicativo do sujeito aqui, ó. Vamos viver esse predicativo. Criei a biblioteca, hein? Vem comigo, ó. Em cada alternativa, lembra, eu quero que você ache o predicativo do sujeito. Qual é o predicativo do sujeito da letra C? É a minha leitura de Franco Giglio. É a minha leitura, ó. Tudo isso é o predicativo do sujeito. É a minha leitura da Franco Giglio. O núcleo, aí acha o núcleo do predicativo do sujeito. O núcleo é um substantivo na função de
predicativo do sujeito. Tudo bem? Tá? E na letra D, aquela pequena casinha que parecia antiga. Quando ele diz parecia antiga amarelinha, parecia a aparência de estado, é estado aparente. E antiga amarelinha são dois adjetivos aí compondo, ó, o predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito aí composto por dois adjetivos. Olha um predicativo do sujeito, mais uma vez composto por dois adjetivos, ó, adjetivo, adjetivo. A gente está aproveitando para viver aqui esses predicativos do sujeito. Alguém me perguntou no chat, Adriana, eu não entendi o erro da letra B. Vou repetir. Na letra B, quando você diz fiquei encantada, isso não é continuidade de estado. Ou seja, você ficou linda, meu amor, tô te elogiando. Ou seja, você continua linda. Não, não é. Vou repetir a letra B, porque que tá errada. Porque se a pessoa fala que ela ficou, é porque ela não estava. Isso não é uma continuidade de estado, isso é uma mudança de estado. Você entendeu? Por isso que a letra B tá errada. Vou repetir para quem não pegou. Por isso que eu brinquei com o negócio do elogio. Se a pessoa fala que você ficou linda, ela não tá dizendo que você continua, que você já era. Ela tá dizendo que você não era. Ela está dizendo que o seu estado mudou, entendeu? Então, é a mesma situação. Quando você diz, eu fiquei encantada, você não estava encantado, você ficou encantada. Isso não é uma continuidade. Continuidade é quando a pessoa já era e continuou. Então, assim, você, por exemplo, se a pessoa fala assim, você continua encantada, você permanece encantada, aí tudo bem, que significa que ela continuou. Então, continuidade de estado seria, você continua, você permanece. Mas a pessoa dizer, eu fiquei encantada, isso não é uma continuidade de estado, isso é um estado que mudou, entendeu? Tá? Tudo bem? Tudo bem, então, pegou, foi. Ó, saideira, Sebrasp. O Rafael falando, está linda, seria igual a ficou linda? Então, não, Rafael. Não. Rafael tentando pensar aqui nos elogios que ele vai dar por aí. Quando você diz para a pessoa, você está linda, isso é um estado. Você não está querendo, é um estado passageiro. Está linda é estado passageiro. Você fala assim, meu bem, você está linda. Pode falar isso por aí? Pode, Rafael, vai agradar. Está linda. É um verbo de ligação indicando um estado passageiro. Não é o melhor elogio do mundo. O melhor seria dizer, você é linda. Porque quando você diz é linda, você é linda, aí é um verbo de ligação indicando um estado permanente. Porque o estar é legal também, mas dá um pouco de medinho. Você vai falando para a pessoa, você está, mas fique ligado que pode acontecer desse estado aí mudar. Agora, tudo bem, não há problema. Agora dizer, ficou linda, aí não é elogio, não. A não ser que você se contente com pouco. Não se contente com isso, não. Quando você fala ficou linda, aí o verbo de ligação, que foi o que aconteceu naquela questão da FGV, está indicando uma mudança de estado. Ou seja, não estava. Não estava. Então, o Rafael me pergunta, Adriana, está linda é o mesmo que é linda? Não. É o mesmo que ficou linda? Não. Está linda é melhor do que dizer ficou linda. É melhor. Porque o ficou não é legal, que significa um estado que mudou. Você ficou bonita. As pessoas falam muito. Melhor falar assim, ó, você ficou mais bonita. Eu falo sempre assim, você ficou mais bonita com esse cabelo. Aí você agrada, porque você significa que ela já era bonita. Você está querendo dizer que ela já era bonita, mas ela ficou mais bonita. Agora, dizer que ficou bonita, você está dizendo que ela não era. Entendeu? Tá bom? Isso aí. Tá? Isso aí, fechou. Vambora com o Sebrasp para fechar? Vou fechar nessa questão. Questão 9. Saideira, Adriana, caiu na... Depois de tudo que você passou, Sebrasp é lazer. Vamos fechar com o Sebrasp? Sebrasp é lazer, depois de tudo que você passou. Depois da FGV, essa questão aí, prova para promotor de justiça. A banca diz, o verbo ser, flexionado no presente do indicativo no trecho, do qual o fechamento de fronteiras em tempos de pandemia é mero sintoma.
A banca pergunta se o verbo ser, é transitivo direto. Aí você pergunta assim, que prova foi essa que eu não fiz? Depois de tudo que você passou, você acertaria essa questão na prova de promotor. Brincando, né? Então, o item está errado. Mas aí, eu quero você indo além comigo. Vamos embora, é a última questão. Aproveite. Tá errado por quê? Esse item tá errado por quê? Analise comigo. Quando ele diz, ó, é mero sintoma, então venha comigo, ó, do qual fechamento de fronteiras em tempos de pandemia é mero sintoma. Eu tenho o verbo ser, que indica estado. Estado permanente. É como se eu dissesse, é sempre. Entendeu? Então, se indica estado permanente, é verbo de ligação. A banca perguntava se era verbo transitivo. Não era nada. Ó, e ainda vou curtir esse mero sintoma. Vamos curtir esse mero sintoma. Mero sintoma é predicativo do sujeito, não é? Qual é o núcleo? Qual é o núcleo? O núcleo, vou só circular o núcleo, ó. O núcleo é o substantivo, o sintoma. É um substantivo na classe e na função sintática de predicativo do sujeito. Isso aí, substantivo, muito bem. Entendeu? Depois de tudo que você passou. Ó, aí tô fechando a aula, ó. Peraí. Então, peraí, Adriana, me ajuda aqui no meu elogio. Eu quero saber o seguinte: se eu falar. Vem. Ó, verbo de ligação. Adriana, e se eu disser a roupa ficou linda em você? Aí melhorou. SOS, JC. Se você diz a roupa ficou linda em você, você não tá falando da pessoa, tá falando da roupa. Já melhorou, porque o foco agora é falar da roupa. Aí você fala assim, essa roupa ficou linda. Isso é um super elogio, sabe por quê? Porque você está querendo dizer que a roupa nem era linda, mas que ela ficou naquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa é tão linda que qualquer roupa fica linda nela. Então, isso é um ótimo elogio. Primeiro, porque você está falando da roupa, não da pessoa. Se você diz, você ficou linda com essa roupa, não é legal. Porque se você diz, você ficou linda com essa roupa, para mim, isso já é motivo. Isso já é motivo para BO, para treta. Porque eu já vou falar assim, tá, mas como assim eu fiquei linda? Porque eu não tava? Agora, se você disser assim, essa roupa ficou linda em você, você tá falando da roupa. E você tá dizendo que a roupa... E repito, a roupa nem era linda, mas naquela pessoa ficou linda. Isso aí, garoto. Se precisar, eu tô aqui, tá? Melhorando aí as tuas cantadas, as tuas frases, para você não passar vergonha por aí. Tá? Outro dia, deixa eu só fechar, contar uma. Eu tava com meu marido num café. Gente, eu não consigo ter paz. A gente tava num café e aí tinha um rapaz querendo tirar onda. Gente, coitado, ele não sabia que tinha alguém ouvindo. E ainda mais alguém que vive disso como eu. E o rapaz tirando uma onda, fazendo análise sintática da frase que ele estava falando com a gatinha. Ele estava fazendo análise sintática. Mas ele estava falando umas barbaridades, mas a gatinha ali, das duas uma, ou estava tão apaixonada que sequer prestava atenção ao que ele dizia, e tudo que ele dissesse estaria tudo bem, ou ela sabia o que para mim parecia mais ser a hipótese, ela sabia menos do que ele, muito menos, e aquilo que ele dissesse estaria tudo bem também, porque ela também não sabia nada. O fato é, eu não consegui prestar atenção ao café. Meu marido, Adriana, para. Eu falei, não vou me meter, eu não vou me meter, mas eu não estou conseguindo relaxar. Então, dependendo de para quem vai essa cantada, tudo bem. Entendeu? De repente, a mulher nem sabe tanto, o rapaz não sabe tanto, e tudo bem, o que você falar vai agradar. Mas a gente pressupõe que seja diferente. Se é diferente, então vamos embora melhorar essas cantadas aí, né? Ó, um beijo para vocês.